Por favor, abra no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 5, onde os olhos não alcançam, Deus alcança, não é verdade? O que às vezes a pessoa esconde com vergonha, por condenação, Deus já sonda, Deus já conhece, não é verdade? E às vezes aquilo que a pessoa diz assim: meu Deus, ninguém pode descobrir isso. Deus já vê a pessoa, todas as coisas estão visíveis para o Senhor, nada pode ser escondido. Mesmo que a pessoa finja ser o que não é. E cá entre nós, né, no mundo que vivemos, muita gente vive de aparência, né? Parece ser tão bem, parece estar tão feliz, parece que dá tão certo a vida. E depois alguns até descobrem que não era aquilo. E alguns até levam essa mentira até para o final da vida. Durou uma mentira para os homens a vida inteira, mas a verdade sempre esteve diante do Senhor. Quem crê que a verdade sempre está diante do Senhor, veja a história deste homem, por favor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso. Porém, e aqui está, né? Porém, como é que está escrito aí? Como? Leproso. Você vê tanta qualidade, né? Tanto elogio. Se ele fosse um grande general do exército hoje, né? Na sua farda teria tantas patentes, né? Tantas medalhas no seu peito. Um herói nacional. Um homem que quando passava, talvez jovens, crianças, queriam ser como Naamã quando crescesse. O rei da Síria era o homem mais importante do país, mas abaixo do rei da Síria, Naamã é o herói. E o rei da Síria agradece muito a Naamã, porque foi por causa dele que muitas vitórias vieram àquele território. Quando ele chegava na sua casa, quem o conhecia de perto sabia deste mal. Deus sabe do mal. Deus sabe quem tem o mal, sabe tratar. E se o Senhor quer nos tratar pela palavra, que nós venhamos a permitir que Ele faça a sua obra. Porque às vezes a pessoa está falando, mas algo na minha vida não vai para frente. Às vezes é algo que a pessoa esconde. Não está escrito, o próprio Senhor não disse que o que está em oculto precisa ser revelado, que é para ser tratado, é para algo mudar. Amém? Então eu vou reler o versículo 1. E você que crê que o Senhor tudo vê, tudo sonda, repete bem alto, bem forte, em bom som, em alta voz. Vamos lá. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Tanto elogio, né? Homem grande, valoroso, herói nacional, segundo homem mais importante, mandava e desmandava no exército, poderoso e vitorioso, mas quando chegava em casa, leproso. Vencedor, valoroso, chefe, mas leproso. Deus tem o poder de limpar os leprosos.
Deus tem o poder de saber quem você é, e mesmo assim com a palavra, Ele tem totais condições de tratar a sua alma também. Amém? Então, por favor, desocupe as suas mãos e com sinceridade vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos aplaudir aquele que tudo sonda, aquele que tudo conhece, que sabe do assentar e do levantar. E mesmo que você esteja em um grande abismo, ali Ele está. Aplauda Ele, diga glória a Deus. Pai Santo, Deus bendito e todo-poderoso, nós te aplaudimos e te damos glória, Senhor. Pai Santo, fala conosco pela tua verdade e a tua palavra, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, que nunca volta vazia, nem torna o Senhor atrás, a tua palavra vá e produza resultado, em nome do Senhor Jesus, que assim seja feito. Quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Por favor, pode se assentar. Imagina só que as guerras nos tempos bíblicos, elas tinham também meses e algumas até anos de duração, dependendo do embate. E não é difícil a gente ter uma previsão dessa, porque hoje estamos acompanhando, claro, com tristeza, que as guerras não acabam rápido. A não ser que for um massacre de um país muito poderoso com um país indefeso. Mas se houver resistência, existem guerras como no Oriente que está durando mais de um ano. Conflitos. Uns morrem daqui, outros morrem de lá. Independente de qual lado espiritual ou físico estiver certo ou errado, uma guerra é sempre triste. Uma guerra é sempre um lamento. Imagine enquanto Naamã estava liderando os seus pelotões, emitindo ordens de guerra, de conquista. As pessoas olhavam aquele homem com tanta imponência, um homem poderoso que entendia de guerra, que sabia como fazer para que a vitória chegasse ao povo da Síria. Um homem de autoridade ao ponto do rei da Síria dizer: este homem é grande no nosso país. Se não fosse Naamã, os sírios estavam perdidos. Mas Deus usava aquele homem também para dar livramento para a Síria. Agora imagine, chegavam em casa, aquelas honrarias, a couraça toda, ele se despia, e todos os dias que ele tirava toda aquela capa, leproso. Na sua casa tem uma jovem, uma criança, uma jovem, que foi capturada nas invasões dos sírios. E esta jovem que conhece a lepra do seu senhor, que pouca gente conhece, tá? Ninguém conhece. Senão ele não seria todo esse homem valoroso, não. Por isso que o porém leproso está lá no finalzinho, como se fosse um detalhe, mas nós sabemos por que está ali. Ela diz assim: quem dera se o meu senhor, o Naamã, estivesse em Samaria, porque lá tem um homem de Deus chamado Eliseu, e ele é cheio da unção do Espírito Santo. E o que é uma lepra para aquele que com a palavra purifica até os pecados, hein? O que é uma lepra? Você ia receber tua cura. Ele se enche de esperança, porque é verdade, aquela lepra não está em todo o seu corpo, porque ele esconde aquela lepra. Mas é como se ele todos os dias tivesse que viver de aparência. E acredite,
Isso é uma prisão terrível. A pessoa fingir ser o que não é, sorrir mesmo estando triste, viver assim a vida inteira é uma prisão, é demoníaco, é diabólico. Ele agora chama o rei, que além de ser o rei, é o seu amigo, e diz para ele: rei, me dá uma carta, dando uma ordem para o rei de Israel, que tem também Samaria como seu território. Dá uma ordem para ele emitir essa cura para mim. E ele começou a imaginar na mente dele como seria essa cura. Ele começou a pensar assim: olha, vai ter uma grande invocação. O homem de Deus vai passar a mão no local onde eu tenho a minha lepra, e a lepra vai desaparecer. Querendo ou não, ele tem uma certa fé, mas ele está imaginando coisas que não se tornarão realidades, não quanto à cura. Vamos ver, Deus vai curá-lo, mas não do jeito que ele quer, porque antes de ser curado, tem que ser tratado, diagnosticado. Você que tem algo que esconde, precisa assumir aquilo que tem, precisa aceitar aquela condição, e aí a cura de Deus chega para a pessoa. Imagina chegar para alguém e falar assim: olha, o seu problema é que você é muito afobado. Aí a pessoa nem deixa você terminar de falar, fala: eu não sou não. Então tá bom, você não é. O problema é que você não ouve a voz de Deus. A pessoa fala: eu oro todo dia. Ela fala: meu Deus, se for da tua vontade, deixa eu ir, tá, Senhor, e vá comigo. E ela não assume. O Naamã também não assumia que aquela lepra era uma maldição. E o medo de perder todas as honrarias, toda a autoridade. E o medo de assumir aquilo. E todos os que olhavam para ele com aquele olhar de admiração, olhassem para ele com um olhar de nojo. Se alguém fala que tem lepra, você fica perto? Você não sabe se é contagiosa, né? Existem até mesmo na Bíblia várias classificações de lepra. Existe uma lepra no Antigo Testamento denominada como lepra roedora. Nesta condição, até a casa do leproso tinha que ser aterrada, porque a lepra comia até as paredes. Terrível, né? É raro esse tipo de lepra, mas existem esses tipos até os dias de hoje. Infelizmente é uma maldição. E lembrando que a lepra nos tempos bíblicos era um castigo. Alguém pecou, alguém fez algo que não agradou a Deus. Mas o Naamã agora está feliz, porque o rei disse: é claro que eu vou fazer a carta. O rei de Israel segue uma diplomacia comigo. Eu acho até que ele tem um pouquinho de medo da gente, Naamã. Acho que ele tem medo da gente. Então agora, quando chegar a carta para ele, a cura vai acontecer. Porque o ímpio, que não conhece o caminho de Deus, ele acha que tem que ser do jeito dele. Quantos ímpios, até que se dizem pregadores, diz assim: cadê a cura na época do Covid? Porque a pessoa acha que é do jeito. Vai lá no hospital do câncer então e sai levantando todo mundo, como se quem operasse o dom controlasse o dom. É tudo conforme o Senhor quer. Naamã chega numa sala, levando uma carta de rei para rei. Tem exércitos tanto de um lado quanto de outro. É uma reunião importante, uma sessão solene. O rei de Israel, quando lê a carta, fica pálido. O rei de Israel não era muito de fé, nem tinha tanto temor assim. E olha a reação dele no versículo de número 7. E sucedeu que, lendo
o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar e vivificar, para que envie a mim, para eu restaurar a lepra de um homem? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra o rei de Israel. Já entendi, estava tudo muito calmo. O rei da Síria está querendo uma guerra, deve estar querendo o meu território, deve estar querendo arrumar briga contra mim. Só que aqui tem um detalhe: a lepra era um assunto secreto. O rei sabia porque era amigo de Naamã, a serva sabia porque era escrava de Naamã, e muito provavelmente a mulher sabia porque é esposa de Naamã, conhece as vergonhas do marido. Mas ninguém sabia, ninguém da sociedade sabia. Imagina o exército de Naamã agora que está acompanhando ele, ouvindo o rei de Israel na maior altura, rasgou a roupa e dizendo assim: eu vou curar esse leproso. Todo mundo: o quê? Lepra? Eu acredito que alguém deu um passo para trás e falou assim: será que pega? Será que ele está amaldiçoado e nós também estamos? Ou seja, aquilo que ele deveria tratar só com aquele que conhece o secreto, ele foi tratar com os homens que não compreendem, com os homens que não sondam e também que não têm poder. Isso acontece quando você deposita a confiança em quem você não tem que depositar. Tem gente que fala assim: poxa, pastor, mas a pessoa fez isso comigo e aquilo. O conselho bíblico é: maldito do homem que confia no homem. Você confiou, se frustrou. O errado é quem frustrou você, ou você que confiou já sabendo disso. Você recebeu o conselho. E não é que você não vai confiar em mais ninguém. A confiança da palavra está falando de pôr a alma, a vida na mão daquela pessoa. O conselho para você que não quer perder a confiança de ninguém, nem perder a amizade: não empreste dinheiro que você não possa cobrir. Empreste só aquilo que você possa dar. Pastor, mas eu não tenho condição de dar quantia nenhuma. Então não empreste dinheiro. Pastor, mas é fulano, ele está chorando. Não empreste, depois vai dar confusão isso. Sempre dá, querido. Então se você emprestou na condição: não, eu posso dar, aí tudo bem. Quando a pessoa for te frustrar, você já está preparado, o coração vai ficar limpo e você não vai ficar leproso com esse rancor. Porque agora foi buscar no lugar errado, e está todo mundo sabendo que agora Naamã, o herói nacional, é leproso. Imagina o rosto de Naamã dizendo: rei, se aquiete. E o rei de Israel com a roupa rasgada, porque rasgar as roupas naquela época era um ato de vergonha absoluta. E o rei de Israel dizendo: eu não sou Deus não. A notícia corre do escândalo lá no palácio. Eliseu fica sabendo e manda avisar: pode avisar o rei de Israel e para quem tem ouvidos, ainda tem profeta em Israel. E Eliseu não estava falando isso para sua vanglória, era para dizer: ainda tem um Deus que fala, que responde, que cura a lepra, que faz com que a alma perdida se salva, que batiza com o Espírito Santo. Ainda tem um Deus que te sonda, te conhece e resolve para você. Ainda existe um Deus em Manaus e no Brasil, viu? Ainda existe. Não era para Eliseu fazer a propaganda dele, não. Eliseu é curado disso, ele não precisa disso. Agora, o Naamã é conhecido como um homem orgulhoso. E quando nós lemos o contexto, nós entendemos por que ele é conhecido como o orgulho.
Porque agora ele para o carro na frente da casa do Eliseu e ele vai revelar para nós: olha, eu queria que fosse assim. Se não for do meu jeito, eu não quero. Tem gente que fala assim: eu queria tanto que Deus falasse comigo. A pergunta é: quantas vezes na semana você lê o Evangelho? Se já tem uma palavra revelada, nós somos a única geração que quer uma revelação do que já está revelado. Sim ou não? A pessoa pede conselho, ela fala: mas eu já sei onde eu estou errando. E você quer ouvir mais o quê? Pastor, eu quero uma revelação em cima da revelação. E as pessoas vão atrás. Virou quase um tarô gospel agora. Não, pastor, tem um lugar ali que revela até CPF. Eu já sei de cor desde quando eu tirei ele. Mas as pessoas se impressionam com isso. Não, pastor, ali disseram que tem uma Maria que tem um problema. Qual lugar não tem Maria e qual lugar não tem problema? E as pessoas vão nessas fábulas. E isso, na verdade, é só alimentar o orgulho de não querer aceitar o que Deus já está falando com a pessoa. Naamã foi até o homem de Deus e ele se iludiu. Não, o homem de Deus vai fazer uma oração, aí ele vai tocar em mim, eu vou sentir o poder de Deus. Eliseu nem foi, nem desceu. Porque Deus já sabia muito bem que antes da cura do corpo, o que Naamã precisava era da cura da alma. Pastor, por que eu não recebo o Espírito Santo? Porque a alma precisa ser tratada. Porque faz tempo que eu não ouço a voz de Deus. Porque a sua distância de Deus todos os dias está cada vez mais longa, está maior, está afastando. Começa um jejum, já quebrou, vai ter que voltar, querido. Vai ter que retomar. Tem disposição para tudo, mas para as coisas de Deus é do seu jeito. E você criou um Deus para você, como os idólatras fazem. E você fala: não, mas Deus me entende. Eu já falei com Deus. Você falou, mas não permitiu que Ele falasse com você. Naamã queria ser curado, sim ou não? Mas não queria se sujeitar ao tratamento. Olha o tratamento aqui no versículo 10. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Quando ele falou aonde? No Jordão. Eu sei que o Jordão hoje é tido como um lugar maravilhoso, santo, mas naquela época não era não. Eu vou tomar banho no Jordão, sendo que Abana, Farpar, em Damasco, tem rios muito melhores. Eu não vou. Ficou indignado. Subiu no carro e disse aos seus cocheiros: vamos embora. Ia voltar para casa, mas ia voltar com a fama. Está voltando, não mais o herói nacional, está voltando o leproso aí. Será que o posto estava garantido? Será que a fama seria a mesma? Porque orgulhoso é assim: enquanto não se humilha, não se sujeita, só será abatido. Só será abatido. O Naamã falou: eu tenho um rio melhor. Tem pessoas que até querem obedecer a Deus, mas elas querem obedecer a Deus se for do próprio jeito. Olha o que nós ouvimos até hoje: pastor, onde é que vai batizar? É no rio ou na piscina? Ah, é na piscina. Ah, não, eu só quero batizar se for no rio, porque no rio o pecado vai embora. Então quer dizer que o povo lá de São Paulo está frito, que o rio que tem lá não é bom. Já ouviu falar de um tal de rio Tietê? Lá o pecado já é o rio. O pecado já é o rio. Ninguém deu jeito naquele rio lá até hoje.
fede mais do que o esgoto. E dia de calor, então, misericórdia, a cidade. Então, se não tiver rio, não tem purificação. Isso no entendimento de alguns. Para outros, só tem batismo com o Espírito Santo se ela falar em línguas. Mas o engraçado é que Jesus disse: quando vier o Espírito Santo, ele te convencerá do seu pecado. Falou em línguas, mas continua no erro. É o batismo com o Espírito Santo do jeito que a pessoa quis. Não, a igreja está fria, está morna, porque a pessoa quer do jeito dela. Se quiser alcançar o céu, vai ter que se sujeitar à vontade de Deus. Porque Deus, Ele resiste aos soberbos, mas Ele exalta, Ele honra, Ele habita com o Espírito Santo para com os humildes. Mas os soberbos são abatidos. E agora ele está indo embora para a Síria. Só que Deus é misericordioso e sempre usa os servos. Os servos de Naamã estão avaliando com lógica, não precisa ser muito espiritual. E eles começam a pensar: o meu Senhor veio disposto a fazer qualquer coisa para voltar curado. E agora o homem pediu para ele dar 7 mergulhos no Jordão, que não é tão ruim assim, e ele não quer. Só 7 mergulhos, gente. Quanto tempo isso demora? Quantos minutos isso vai gastar da vida dele, de um homem que vive leproso a vida inteira, que tem vergonha do que realmente é? Porque na verdade as suas conquistas nunca curaram a lepra dele. O dinheiro que ele acumulou, despojando-se das guerras, recuperando grandes despojos, nunca supriu a vergonha que ele sente de saber: se alguém descobrir, eu estou perdido, eu sou um homem leproso. E agora alguns servos percebe o tamanho da besteira que ele estava fazendo, e olha o que está escrito no versículo 13: então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não faria? Estava vendo uma notícia triste, que uma pessoa fez um voto com o santo, o Deus dela, e alguns romeiros fazem isso em São Paulo, vão andando numa via chamada Via Dutra, e eles vão andando até Aparecida do Norte, na fé deles, na escolha deles. Não, mas eu fiz um voto, eu fiz uma promessa. E você está achando que é andando daqui ali? Quilômetros e mais quilômetros. E depende de onde a pessoa sai dali, são muitos quilômetros. Pessoas passam dias. E a pessoa faz esse grande sacrifício, porque na mente do ser humano, isso recompensa com um grande milagre. Então, quanto mais eu sofrer, mas Deus vai se agradar de mim. Algumas pessoas pensam que a fé é sofrimento, né? Por isso tem muita gente que quando fala de prosperidade foge, porque ela acha que quanto mais sofrer, mais santo vai ser. E tem gente que quanto mais sofre, mais empobrece, mais vive na miséria, mais reclama, mais murmura, mais peca. Verdade ou não é? E agora está o servo do Senhor dizendo: se fosse mais difícil, você não ia achar um grande desafio e ia fazer? O que Deus mandou você fazer, quer seja simples ou complexo, faça. Porque depois da obediência o milagre é gerado. Deus já sabe o que vai fazer por você. Ele sabe só o que está no seu íntimo, Ele sabe do secreto.
O que você não pode, realmente não conte para ninguém, mas Ele já tem um milagre esperando por você, dizendo: meu filho, faça o que eu mandei, faça o que minha palavra ordenou. Mas é só se batizar nas águas? Faça. Mas como assim meu nome vai estar escrito no livro da vida e do Cordeiro se eu levantar minha mão para Jesus e confessá-lo como meu único Senhor e Salvador? Faça. Como assim se eu orar e expor a Deus, Ele vai me perdoar e vai me transformar? Faça. Como assim uma pequena palavra de perdão dentro da minha casa pode mudar as coisas? Faça. Tem gente aqui que já fez coisas muito mais difíceis e foi como um sacrifício de tolo, e você fez crendo que fazia algo muito bom. Deus também pede coisas simples, porque é na simplicidade que Deus testa a obediência. Não é só nos grandes desafios, não. Lembre-se que antes de Deus pedir um filho a Abrão, Deus pediu para ele: sai da sua terra. Só isso? Sai. Só isso. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. O filho foi quando a fé já estava muito trabalhada. Existem grandes desafios da fé? Existem. Mas tem coisas que são pequenas. Chegou o momento que Deus falou para o povo: fiquem parados aqui e ainda fiquem quietos, só isso, e vede o livramento que Deus vai te dar. Só isso. Faz o teu jejum. Às vezes tem pessoas que querem impressionar a Deus e não vão conseguir, e nos ouvem falando: faz 1 hora de jejum bem feito, na oração, no silêncio. Faça, que você vai ver o resultado, principalmente para você que nunca esteve em jejum. Começa a orar 3 vezes no dia, põe para despertar no teu relógio, faz 3 orações, nem que seja de 1 minuto, para quem não estava fazendo nada, e você vai ver a diferença na sua vida. Vai fazendo o que Deus vai mandando com simplicidade. Quanto menos você esperar, o céu entra em você. O que você pediu é realizado, e você começa a agradecer a Deus e dizer: grandes coisas fez o Senhor por mim, é por isso que eu estou alegre e firme na presença dEle. Naamã foi mergulhando. É verdade, se fosse algo mais difícil, eu me sentiria desafiado e faria. O que nós estamos vendo na história de Naamã é o que Jesus ensinou sobre nascer de novo. Parece que o nascer de novo é algo muito complexo. Eu vou ter que mudar de hoje para amanhã, pastor, eu não consigo, ninguém é santo, ninguém é perfeito. Mas vamos lembrar as palavras de Jesus, por favor. Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 5. Veja se as palavras de Jesus aos seus ouvidos são complexas ou simples de entendimento. Vamos lá. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, não se impressione de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Enquanto Naamã estava mergulhando no Jordão, ele estava indo contra a sua própria vontade, porque ele mesmo tinha dito: eu tenho rios melhores lá. Tem um rio melhor lá.
E fora que ele era um homem que possivelmente morava muito bem, pode ser que morava à beira de um rio, né? Tinha acessos a lugares privilegiados. Como assim eu vou me banhar no Jordão? Hoje em dia é o contrário, né? As pessoas falam, eu queria me batizar no Jordão, como se aquela água fosse mais poderosa do que a obediência. Já te falei, se todos nós precisássemos do Jordão, estaríamos perdidos. Porque quem comprar passagem para lá hoje em dia só está comprando passagem de ida. E está na promoção, viu? Mas é só... Tá feio o negócio para batizar lá, hein? Aí muitos artistas, né, se batizam, né, no Jordão, né? Ah, que bonito. Ah, estou renovado. Renovado nada. Isso é só crendice, querido. O novo nascimento não usa o poder da água. O novo nascimento usa o poder da fé, da sujeição, da obediência, do Espírito Santo agindo dentro da alma, do coração da pessoa. Tem pessoas que na prisão se batizam dentro de caixas de água. É o que dá para fazer. Eu já vi gente no exército, no meio das guerras, que vai alguém, soldado, alguém prega o evangelho, já viu aquela escavadeira? Aí enchem de água ali um pouquinho, não pode gastar muita água, né? E batiza a pessoa ali, ó, no meio de uma escavadeira. Provando que o novo nascimento não exige um cenário perfeito. Ele exige uma obediência perfeita. E o que nós temos que entender? Que constantemente a lepra do pecado, ela quer se apegar em nós. Ela quer se apegar em nós. E são pecados que ninguém vê. Mas a pessoa e a sua consciência sabem, estão aqui. Poxa, pastor, mas acabamos de tomar a Santa Ceia. Se alguém diz que não tem pecado, está tentando só se enganar. Só se enganar, não vai enganar a Deus. A Deus ninguém pode enganar. Então nós precisamos dessa constante transformação, desse batismo contínuo espiritual. E quantas vezes for preciso mergulhar, mergulhe. E desceu na mão o Jordão, e ao 7º mergulho, a sua pele estava como de um menino. De um menino. Olha como Deus usou uma escrava, falou com o Senhor, não foi um grande profeta. Deus não deixou Eliseu sair de casa. Não, Naamã vai receber uma ordem de longe, você não vai lá. Naamã fica indignado, como pode, ele nem me atendeu. Uma das pessoas mais influentes do mundo antigo, nem me deu atenção. E foi de propósito, plano de Deus, para que o orgulho fosse quebrado. Deus não habita no orgulhoso. Bem-aventurados os humildes de coração. Aqueles que têm tudo, podem estar vestidos da melhor maneira, mas abrem o coração diante do céu, confessam os seus pecados, declaram a sua dependência de Deus. Você pode ser uma das pessoas mais poderosas dessa cidade. Você pode ter muitas posses. E glória a Deus por isso. Mas que o seu maior bem neste momento seja o Senhor. E que você reconheça isso. É tão bom quando a gente encontra alguém de muitas posses, mas com o coração convertido. E a pessoa diz assim, eu só estou administrando. Tudo é de Deus. Deus só confiou para eu cuidar. Aí você
entende, aquela pessoa entendeu. Agora, quando você encontra alguém de muitas posses que não tem esse mesmo coração, a pessoa diz, eu tenho isso, eu conquistei aquilo, é eu, e o orgulho. A palavra orgulho não se acha no texto de Naamã. Você não vê. E Naamã era um homem orgulhoso, mas nós percebemos o orgulho nas atitudes dele. Quando ele quer escolher o rio, quando ele fica indignado que o maior profeta não vem até ele, ele queria exclusividade. E o que Deus queria que ele descesse. Eu sei que Naamã não usava salto, mas é como se Deus falasse para ele, desce desse salto. Desce seu nível um pouquinho. Você é um homem leproso. Você é uma pessoa pecadora. Você não vai reconhecer isso, você acha que merece alguma coisa. E assim que ele foi curado. E assim que o Espírito Santo vem a nós também. Amém? Faz assim toda a igreja, sai do lugar. Vem aqui na frente, diante do altar, por favor. Quando a pessoa ouve assim, gente, entrega a tua vida para Jesus hoje, confessa Ele como teu único Senhor e Salvador. Tem gente que às vezes nos procura e diz assim, mas só isso? Se eu levantar minha mão, é só isso? É só isso. Deus só está te pedindo isso, dá um sinal para Ele. Eu quero. Para o afastado, você sabe que o afastado, o filho pródigo demonstrado na parábola, ele era orgulhoso, né? Porque quando tudo deu errado para ele, já era a hora de voltar. Mas ele não voltou. Então foi para a lama com os porcos. O orgulhoso sempre vai parar lá. Pode ter tudo, gente. Tem gente que é tão miserável na vida que a única coisa que ela tem é dinheiro. Perdeu dinheiro, perdeu tudo. É só o que ela tem. Pastor, mas ter dinheiro é tão bom. Bom quando o coração e a alma estão em paz. Quando não estão, só gera mais problema. Só gera mais falsidade para a vida. Nós vamos abrir o coração para dar esse mergulho com Deus agora. Com o Espírito Santo. Se despoje. Abra teu coração. Tiver que confessar algo para Deus. Pastor, mas isso eu não posso falar para ninguém, mas para Deus você pode. Para Deus você pode. Sabe que às vezes o ser humano tem a necessidade de confessar. E às vezes aquele a quem você confessa está pior do que você. Não é verdade? Fala para Deus então. Porque com certeza Deus tem poder para tocar na alma, no espírito, e curar, e transformar, e avivar você. Amém? Então feche os teus olhos, por favor. Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do Telhado. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor.